Uma ótima tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todo mundo que está acompanhando a jornada DTO+. Você que está vendo esse vídeo ao vivo, você que está vendo a gravação também em algum outro momento, obrigado pela confiança por estar aqui vendo essa palestra. E eu estou muito honrado, quero agradecer aqui ao Alexandre, quero agradecer a organização do evento, Jornada DTO+, que é incrível, que vem para agregar muito conhecimento para todos. E para quem não me conhece, você que está chegando aqui agora no vídeo não sabe quem eu sou, meu nome é Sérgio Boldrin, eu sou embaixador da marca Resolvidro, sou especialista em restauração de vidros e estou feliz e grato por estar colaborando aqui na Jornada DTO+, com mais conhecimento para os profissionais da área automotiva. Eu vim hoje com um tema de palestra que é o seguinte, é o tema polimento de vidro, o ápice do polimento. E parece um pouco presunçoso, né, falar assim sobre o ápice do polimento, falar, nossa, quem que o cara pensa que é para falar que o polimento que ele faz é o ápice do polimento? Às vezes, para algumas pessoas, pode parecer que eu estou diminuindo o polimento aí de pintura ou outra coisa assim. Mas não é isso. Essa questão, esse nome que eu coloquei na palestra aqui do ápice do polimento, é porque o polimento de vidro, ele tem certas características que demandam muita confiança do profissional. O profissional tem que saber o que está fazendo, tem que ter conhecimento técnico, não tem margem de erro, é muito mais agressivo do que um polimento convencional, exige muito mais abrasividade e controle de máquina do que o polimento convencional, e por isso que a gente fala que é o ápice do polimento, porque demanda, de fato, conhecimento técnico. Não é lugar para curioso, não é lugar para quem quer se aventurar. É lugar para bons técnicos que querem adquirir bastante conhecimento. Porém, apesar dessa coisa do ápice do polimento e tudo, o polimento de vidro hoje, em 2025, principalmente por conta da participação da marca Resolvidro no mercado, está se tornando cada vez mais popular, cada vez mais tranquilo, cada vez mais fácil. Então, a porta de entrada para o polimento de vidro hoje é muito maior do que era 10 anos atrás, quando eu comecei. Eu comecei no polimento de vidro no dia 10 de novembro de 2016, no dia 16 de novembro de 2015, vai fazer agora 10 anos. E quando eu comecei, não havia recurso, não havia técnicas pré-estabelecidas, não havia método divulgado, claro, aberto para que todos pudessem saber, como existe hoje. E também não existiam produtos e materiais eficazes de verdade, né, que funcionassem de verdade, disponíveis para o grande público no mercado. E tudo isso existe hoje. Então, hoje, né, em 2025, apesar do polimento de vidro ainda ser um trabalho técnico, ser o ápice do polimento, exigir ali, demandar ali um conhecimento específico, pelo menos nós já temos uma porta de entrada muito maior. Então, muito mais fácil começar a fazer, executar um polimento de vidro muito bem feito hoje do que era 10 anos atrás. E isso se deve, em grande parcela, aí, à chegada da Resolvidro no mercado no ano de 2022. Quem não conhece a marca Resolvidro hoje é líder de mercado na venda de produtos para polimento de vidro, para restauração de vidro. Então, a marca Resolvidro tem lixa, composto, boina, todos os materiais, né, e agora também até linha de acessórios para que se execute um bom trabalho de polimento de vidros. Porém, gente, a Resolvidro ela não tem só essa preocupação em entregar material, colocar material na sua mão. A Resolvidro entrou em 2022 no mercado percebendo que não havia técnicos, não havia professores, não havia conhecimento disseminado. Existiam, sim, excelentes profissionais já no mercado, mas cada um trabalhando dentro da sua bolha, cada um cuidando ali do seu trabalho de forma individual. E eu tive a honra de poder fazer uma parceria muito forte com a Resolvidro na formação de mais profissionais e também no agrupamento desses profissionais de ponta que já existiam, para que houvesse compartilhamento de conhecimento. Porque o compartilhamento de conhecimento que faz com que o mercado cresça, com que o mercado se multiplique, como se multiplicou, como aconteceu. Criou-se um mercado de verdade, um mercado robusto, forte de polimento de vidro, com milhares de profissionais pelo país, né, a partir dessa iniciativa da Resolvidro, em trazer professores, trazer técnicos, multiplicar o conhecimento, replicar o conhecimento, levar esse conhecimento que foi se desenvolvendo junto com a linha de produtos, junto com os processos ali, o conhecimento foi se desenvolvendo e foi sendo multiplicado ao mesmo tempo. Então, eu tenho um verdadeiro orgulho muito grande em vestir essa camisa aqui, ó, todo santo dia, porque eu visto a camisa de uma empresa que não está preocupada só em entulhar produto na prateleira, e sim está preocupada também em entregar conhecimento para que o profissional que vai usar aquele produto possa utilizá-lo de maneira realmente profissional e eficiente. Então, hoje eu tenho muito orgulho de estar aqui falando sobre polimento de vidro, poder trazer informação técnica, poder dividir umas informações com vocês, mas também eu tenho muito orgulho de estar falando aqui em nome de uma marca
que mudou o mercado, que basicamente criou um mercado que alguns anos atrás mal existia. Porque os grandes profissionais, os bons profissionais que trabalhavam com polimento de vidro alguns anos atrás, eles tinham que fazer muita gambiarra, tinham que se adaptar de muitas formas, tinha coisa que fazia em casa, tinha coisa que comprava que era para outra finalidade e aplicava no polimento de vidro, e hoje a Resolvidro consegue trazer para o profissional um método para ele seguir, processos muito eficientes para resolver problemas do dia a dia e produtos que são produzidos de maneira específica para o polimento de vidro. E eu também estou muito feliz em ser parte desse desenvolvimento, em poder ter agregado e ter aprendido, né? Aprendido muito e replicado muito em tudo isso que se desenvolveu nos últimos anos. Sou embaixador da Resolvidro desde 2022 e né, desde 2023, perdão, nossa, hoje eu estou bom para a data, hein? Desde 2023, do meio de 2023, e nesses quase 2 anos e meio, eu posso dizer que eu aprendi múltiplas vezes mais do que nos primeiros 7 anos e meio aí de profissão, né, aprendendo sozinho. O Resolvidro me ajudou muito e eu fico feliz em poder ter aprendido com a Resolvidro e multiplicado esse conhecimento na vida de muitas pessoas. E eu quero aproveitar esse espaço que eu tenho aqui, né, na jornada, aproveitar essa visibilidade que o Ale da jornada me deu e que a Resolvidro me dá também, para poder trazer informação técnica de qualidade para a galera, tá? E dizer coisas reais, sem fantasia, sem criar falsas dificuldades, nem facilidade demais, sem querer empurrar produto vendendo facilidade, sem querer também supervalorizar o trabalho vendendo dificuldade. Quero trazer informação técnica de qualidade para vocês, beleza? Eu estou de olho aqui no chat, às vezes vocês vão me ver olhando aqui para o lado, porque eu estou de olho aqui no chat também, tá? E eu quero que quem está ao vivo pergunte ou mande seus comentários, suas opiniões. O chat está meio de lado aqui, às vezes eu vou dar uma paradinha para olhar para o chat e tudo, mas quero botar de olho aqui, porque se tiver alguma questão aqui que eu possa responder, alguma informação que eu possa dar aqui para vocês, eu quero aproveitar para compartilhar. Então, quem está ao vivo, quem está prestigiando ao vivo, né, aproveite e mande aí. Enquanto o pessoal não manda nada aqui no chat, eu quero já começar com informação e partindo da base, beleza? Você que está assistindo esse vídeo agora, seja ao vivo, seja gravado. Se você não tem nenhum conhecimento sobre polimento de vidro, e aí eu tenho que colocar uma coisa assim, muito importante aqui. Se você já é polidor há 20 anos que seja, se você já é detailer há 10 anos que seja, mas se você não trabalha de forma profissional, com conhecimento técnico, com formação em polimento de vidro, então assim, vamos assimilar aqui na humildade todo mundo. Você não sabe nada sobre polimento de vidro, pura e simplesmente porque o polimento de vidro é completamente diferente do polimento de verniz. As bases, as premissas são outras, tá? Então, assim, se você não é profissional do polimento de vidro e está aqui vendo essa palestra, vamos lá, vamos começar do começo. Primeira coisa, hoje é possível fazer uma coisa que alguns anos atrás era muito difícil, a gente não concebia, né? Que é uma pessoa, até mesmo robista, tá? Uma pessoa completamente leiga, que não tem conhecimento técnico sobre polimento nem de vidro, nem de pintura, que ela pode fazer, que é já remover manchas de calcificação leves e moderadas também, sem nem mesmo precisar de uma politriz. Então, hoje, a Resolvidro com o taquinho, que a gente tem o taquinho de carpete, o taquinho de lona e o taquinho de feltro. Todos eles têm a mesma eficiência, um não complementa o outro, um não é para corte, o outro para fino, nada. Você pode escolher o que você quer. Com um composto Resolvidro e com um taquinho, você consegue fazer de maneira extremamente segura e com acabamento incrível remoção de calcificação, mesmo sem conhecimento nenhum, sem saber segurar numa politriz. Você pode comprar um composto da Resolvidro, você pode utilizar ele no vidro do seu carro para remover manchinhas de calcificação, pode descontaminar seu vidro, às vezes o vidro está meio áspero, você passa no vidro e você sente ele meio áspero, isso no para-brisa é terrível, você consegue descontaminar seu vidro. Um profissional de polimento de pintura hoje, ele já consegue pegar uma boina de carpete, pegar o composto Resolvidro e fazer um polimento leve ali, tirar umas manchas de produto químico, remover uma calcificação mais severa, remover até mesmo alguns riscos superficiais, levantar brilho e transparência no vidro, mesmo que ele não tenha tanto conhecimento técnico sobre polimento de vidro. Se você, profissional de estética, de polimento, por exemplo, procurar no canal Vidro Zero no YouTube, você já tem lá vídeos extremamente técnicos. É o meu canal Vidro Zero, onde eu levo muita técnica da marca Resolvidro lá. Então tem o vídeo lá ensinando você a usar composto de maneira mais econômica, vídeo falando sobre boinas e comportamento de boinas, vídeo mostrando lá eu polindo para que você possa entender como eu faço o deslocamento de máquina. Então um serviço mais leve, você que não tem nenhum conhecimento técnico, não fez nenhum curso sobre polimento de vidro, você já consegue fazer, porque junto com a Resolvidro a gente teve a alegria de poder disponibilizar de graça no YouTube, através do canal Vidro Zero, conhecimento técnico de qualidade. Entendeu? Para você pelo menos dar alguns passos, né?
Eu fiz uma aula express esses dias para uma turma de estética automotiva do meu amigo Júnior, da R-Line aqui de Sorocaba, e eu estava explicando lá para eles que só com aquela tocadinha de máquina que eu estava mostrando inicialmente, que era a primeira coisa que eu estava mostrando para eles no curso, já seria suficiente para eles ganharem uma grana, para eles já agregarem um serviço ali na estética deles. E olha aí que legal, que possibilidade. Quando eu comecei em 2015, ninguém me falou desse tipo de possibilidade. Era uma loucura, tudo era assim. Eu brinco, eu falo que eu cheguei, isso aqui era tudo mato. Então, hoje o pessoal já pode chegar e falar, pô, tá, eu ainda não sei fazer uma restauração, não vou saber lixar um vidro, tirar um risco mais fundo, restaurar um vidro, mas, pô, de repente, tirar um risquinho superficial, puxar um brilho, descontaminar, tirar uma calcificação, resolver um probleminha ou outro, dar uma melhorada na visibilidade aí para um cliente, mesmo que não deixe o vidro lisinho, cara, você consegue fazer tudo isso aí com um conteúdo que tem de graça no YouTube e com um produto, com um material de excelência que está disponível nas melhores lojas aí de produto estético automotivo do país. As principais redes, as grandes lojas já têm. E se você, lojista, estiver vendo esse vídeo e não tiver resolvido ainda, entre em contato através do Instagram, @resolvido, entre em contato com o pessoal do comercial. Pode me chamar no meu Instagram, Sérgio Boldrin também, que eu encaminho vocês para atendimento comercial, para que você possa, lojista, ter a linha resolvida na sua loja. Entendeu? Isso é só um exemplo, hein, gente? Estamos começando aqui do básico, falando assim, do cara que não conhece nada sobre polimento de vidro e quer, de alguma forma, faturar um pouquinho, se inserir de alguma forma nesse mercado. Entendeu? Isso já é uma coisa diferente que não existia algum tempo atrás. Vamos dar uma olhada no chat aqui. O Itamar está aqui. Amanhã ele vai fazer o carro do irmão dele, na casa dele vai usar o Resolvidro Gold com banha de carpete, uma parafusadeira para tirar marcas d'água. É isso. É isso. Viu só? Tá aqui no chat, no chat ao vivo. Que amanhã já vai ter o rapaz aqui, o Itamar, que mesmo não usando uma politriz, usando a parafusadeira, então ele vai estar lá usando a banha de carpete, com o Resolvidro Gold, que é o grande lançamento da Resolvidro até agora, em 2025, que veio para mudar completamente o mercado, e vai estar usando para tirar as marcas d'água. Entendeu? É um baita negócio legal. Tem uma pergunta aqui do Vinícius, que eu vou responder que isso aqui, gente, é um negócio muito interessante e importante de colocar. Porque tem muito mito, tem muita lenda, tem muita coisa que se fala sobre polimento de vidro, que não tem cabimento nenhum, não tem pé nem cabeça, mas a gente precisa estar aqui para desmistificar isso. O Vinícius perguntou, cadê aqui? Existe muito risco à saúde nesse procedimento? Vamos lá, Vinícius. Procedimento de polimento, remoção de marca d'água, polimento na boia de composto, zero. Zero risco à saúde, nenhum risco à saúde, tá? Nada. Porém, processo de lixamento em vidro, você precisa usar EPI, Vinícius. Qualquer coisa que você vai fazer na vida oferece risco à saúde se você não fizer do jeito certo. Então, quando você vai fazer lixamento em vidro, você tem a liberação de pó. Como qualquer trabalho que você fizer na vida onde haja liberação de pó, você deve usar uma máscara. Máscarazinha simples. Deixa eu ver se eu tenho uma máscara aqui. Tá vendo essa máscara aqui, Máscarazinha aqui, de R$2, você paga até R$1,50 uma dessa aqui. Uma máscarazinha dessa aqui, já te protege. Porque o pó gerado no processo de lixamento do vidro, ele é um pó pesado, um particulado grosso pesado, que desce rápido, não fica muito tempo suspenso. Você não precisa de máscara com filtro, tá? Agora, se não usar máscara, aí você pode sim desenvolver problemas pulmonares se você tiver exposição prolongada. Não estamos falando de exposição pontual, tá? Exposição pontual eu tenho nos eventos, estou nos eventos aí, eu faço lixamento e polimento às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias de evento direto e faço exames aí de imagem dos pulmões e tenho sistema respiratório, graças a Deus, filezinho, muito bem cuidado, entendeu? Porque eu tenho exposição pontual ao pó, porque eu faço os eventos não usando máscara para poder comunicar com a galera, mas aqui na oficina, no dia a dia, eu uso máscara o tempo todo enquanto eu estou fazendo o lixamento. No polimento eu tiro a máscara porque não tem necessidade. Então eu espero ter esclarecido aí, tá? Vai trabalhar de maneira profissional com polimento de vidro, vai fazer lixamento no vidro, que lixamento é indicado somente para profissionais com formação na área de polimento de vidro, usa máscara no lixamento. O polimento tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Então, isso é muito importante, o uso de EPI. Aí entram, por exemplo, outros EPIs, óculos de proteção, protetor auricular, que também são importantes, usar um protetor, ninguém quer chegar aos 60 anos de idade surdo, usar um óculos de proteção, porque, cara, às vezes pode acontecer, sei lá, qualquer fatalidade, qualquer coisa aí, e, assim, comigo nunca aconteceu, tá? Eu vou confessar que eu não trabalho usando óculos de proteção, em 10 anos comigo nunca aconteceu de nada, nem pó do vidro vir na direção do meu olho, então,
né, eu nunca utilizei, confesso publicamente aqui. Mas o cara que quer usar também o óculos de proteção, use. Mas a máscara no lixamento, essa é fundamental, essa não é negociável, tá? Essa tem que usar mesmo, não é uma opção não usar a máscara, beleza? Espero ter respondido bem a pergunta do Vinícius aqui, espero que essa dúvida também seja de outras pessoas e fique bem esclarecida. Mas é isso aí, gente. Como eu estava falando, a porta de entrada para o polimento de vidro está bem larga e está bem aberta. Então, dá para você já fazer procedimentos leves, dá até para um robista na casa dele, dá um talentinho. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Muita gente vai ver esse vídeo daqui a 1 ano, 2 anos, e esse vídeo que eu vou citar agora vai estar esquecido. Mas tem um rapaz no Instagram, eu acho que é Esteves, se não me engano o nome dele, que postou o vídeo fazendo o polimento do vidro do carro, se não me engano, do carro dele mesmo na casa dele. E choveu crítica, tá? Choveu crítica. Só que eu estava observando o vídeo e tem vários pontos ali dele que eu percebi que ou ele viu os meus vídeos no canal do YouTube, ou ele viu outros vídeos de outros profissionais e fez coisas bem certas ali, entendeu? Adotou processos ali bem bacanas. Ele estava com a expectativa desalinhada, ele achou que ele ia conseguir tirar mais coisas do que ele tirou, ele não sabia que ele ia fazer a sujeira que ele fez, porque ele não tem uma formação na área. Então ele teve surpresas ali ao longo do processo. Mas ele não estava lixando o vidro. Ele estava ali, dando um brilho, tirando umas marquinhas superficiais e tudo. E ali, beleza, funcionou, entendeu? Para tirar riscos mesmo, para deixar o vidro dele restaurado, bacana, ele teria que ter feito um processo mais completo. Porém, o processo mais completo é dedicado a profissionais, tá? E aí, gente, eu tenho que frisar com muita ênfase aqui a importância de, independente da sua experiência, tá? Eu estou falando num evento que é direcionado mais para profissionais da área, então eu quero aproveitar esse espaço onde profissionais da área estão me ouvindo para frisar para vocês. Não é arrogância de ninguém que mexe com polimento de vidro quando essa pessoa fala para você, polidor profissional, que você precisa fazer um curso para aprender a polir vidro. É totalmente diferente. Muda tudo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os processos, os grãos de lixo, a tocada de máquina é completamente diferente no vidro em relação ao verniz. Então, você, profissional do polimento de pintura, a sua experiência não te ajuda quando você vem para o vidro. A sua experiência não vale nada quando você vem para o vidro. Entendeu? Saber tocar uma máquina, saber conduzir uma máquina, não vai te ajudar porque as premissas são diferentes. Então, quando você, profissional da estética, paga para um profissional de vidro te ensinar as manhas, os detalhes, as premissas, os fundamentos, você vai e faz o processo certo, tem o resultado que você espera, não tem surpresas, no seu princípio você vai ter um professor também para te ajudar, e tudo isso faz uma diferença brutal. Tudo isso, nossa, como tudo isso muda o jogo para o profissional. Então, é questão da humildade. O profissional de outra área, ele vai mudar de área, ele vai fazer um polimento numa área que não é a dele. Gente, aprenda com quem já é da área. Custa muito mais barato você, profissional de estética, pagar por um curso de polimento de vidro do que você, de repente, quebrar um vidro de um cliente, danificar, causar uma distorção no vidro de um cliente, tentando adivinhar um processo que você não conhece. Entendeu? Então, muitas vezes a gente passa por chato. Os professores do time da Resolvidro, às vezes, passam por chato, porque a gente fala, compra um curso, faz um curso, faz um curso. E a gente fala de comprar o curso e não ensina de graça pelo óbvio, né, gente? A gente trabalhou, gastou, investiu, sofreu, penou, passou tempo para adquirir esse conhecimento. Ninguém é obrigado a passar esse conhecimento de graça para os outros. Né? A gente passa uma parte desse conhecimento de graça para os outros. Você entra no Instagram do João Pedro Joia, do Estevão, do Nilson lá de Belém, você entra no Instagram desses caras, tem algum conhecimento, um ponto ou outro de conhecimento, uma dica ou outra passada sobre polimento de vidro ali. Tem imagens e tudo. Mas é uma dica ou outra, um conhecimento mais técnico, mais apuradinho, é natural que o cara vai cobrar para passar, né, gente? Então, dar valor, da mesma forma que você, profissional, quer que o cliente valorize o seu serviço, quer que quando você passe o preço de uma vitrificação, sei lá, de R$ 1.500, você não quer que o cara fique menosprezando, falando que 700 é muito já, que não vale 1.500 e tal, você não quer isso, né? Então, você também não vai poder, não vai querer aí ter a falta de bom senso de falar com um profissional que ensina alguma coisa que o conhecimento dele está caro. Então, gente, é isso. Vamos dar valor no conhecimento de quem correu atrás, trabalhou muito para poder adquirir esse conhecimento e cobra para compartilhar esse conhecimento. E é muito importante, tá? Nesse caso específico do polimento de vidro, como muda a superfície, muda as premissas, é muito importante você ir lá e aprender. Porque, voltando ao começo da palestra, o polimento de vidro, gente, é o ápice do polimento. Vamos lá, hoje a gente faz uma abertura de lixamento aí no polimento de vidro com uma lixa grão 180. E é normal. Isso não quer dizer que eu estou indo muito agressivo no vidro. Não, é normal, é tranquilo. Tá? No vidro de um Bentley,
no vidro de uma Ferrari, ou no vidro de um Celta, ou de um Fusca, que entrarem aqui, eu abro meu lixamento lá com grão 180. Você já imaginou no verniz? Com grão 180? Loucura, né? Então, mas por quê? Porque o vidro mais macio que você mexer, e sim, tem variação de dureza no vidro, e não tem como você analisar essa dureza antes de você começar a lixar. Então, mas o vidro mais macio, ele é múltiplas vezes mais duro do que o verniz mais duro. Então, como a dureza da superfície é muito maior, você precisa de um processo muito mais abrasivo. Então, a gente entra aqui com uma lixa grão 180, por exemplo. Então, lá no verniz, você imagina isso? De jeito nenhum. E aí, se eu falo, por exemplo, quando eu falo para o pessoal que uma lixa 180, e às vezes o profissional de estética não quer usar, ele se recusa a usar, ele fala, não vou entrar de 180, não precisa entrar de 180, o risco é superficial, vou entrar com uma lixa 600, com uma lixa 500 aqui, que é mais do que suficiente. Aí eu falo para o cara que é mais fácil ele causar uma distorção no vidro usando uma lixa mais fina do que uma lixa mais grossa, que uma lixa 180, muitas vezes, se ele souber o que está fazendo, se ele entender a técnica, ele vai se proteger de causar uma distorção utilizando uma lixa mais grossa. Aí o cara, como assim? Como assim? Entendeu? E é isso, entendeu? Entendeu a importância? Você está mudando para um sistema muito mais abrasivo. Muito mais abrasivo. Você vai usar toda a abrasividade. Você precisa ter muito controle e, principalmente, consciência do que você está fazendo e do material com que você está trabalhando. Tem que ter conhecimento sobre vidro. Entender como o vidro se comporta, entender o material, para que você possa entender o que está acontecendo ali enquanto você está fazendo o serviço. Entendeu? Então, o ápice do polimento que a gente fala se deve a isso, gente. Você tem que ter um controle, até mesmo psicológico, né, para que você possa entrar ali com um grão 180, com processo de lixamento, removendo mais micras ali do vidro do que tem numa pintura inteira no carro. Hoje você pega os carros novos aí, o pessoal fala muito, me corrijam se eu estiver errado, mas o pessoal fala muito aí de 120, 130 micras mais ou menos na pintura inteira, né, em todas as camadas da pintura. Então a gente está somando aí o primer, a tinta, o verniz para dar, sei lá, 120 micras. E aí a gente fala de remover 150 micras, 200 micras no lixamento mais agressivo para remover um risco mais profundo. A gente fala disso no vidro e está tudo bem, porque tem muito material no vidro para remover. O pessoal fala, nossa, removeu um absurdo de material. Não removeu um absurdo de material, não alterou a estrutura do vidro, não deixou o vidro fino ou quebradiço por causa disso, entendeu? Então, olha como é que a gente fala aí do ápice do polimento, como é importante demais, né, você ter conhecimento técnico, não é não? Tô de olho no chat aqui, galera, para ver se vem mais alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá bom? Comentem, perguntem, entendeu? Porque quem tá ao vivo tem o privilégio de estar ao vivo. Quem vê a gravação não vai ter essa boiada de poder mandar nada no chat aqui, tá bom? E, pessoal, vamos lá. Esse ano de 2025, enquanto o pessoal tô de olho ali no chat ali, esse ano de 2025, ele, para mim, é extremamente especial, porque é um ano onde a Resolvidro fez coisas que eu não podia imaginar, né? Primeiro, a gente, em junho, no DTU Fest, a gente lançou o Resolvidro Gold. Galera, se você não conhece, você está vendo Jornada do DTU Mais agora, não está inteirado sobre o polimento de vidro, está tentando entender aqui. Resolvidro Gold é o novo composto, é o mais atual composto, agora estamos falando aqui no final de 2025, até então ele é o mais atual composto da linha Resolvidro. Ele é absurdo, tá? O Resolvidro Premium, que é o Resolvidro tradicional, pretinho com azul, que está no cantinho da tela aqui atrás de mim, isso. Ele já é um produto incrível, já revolucionou o mercado, já mudou o jogo no mercado, já fez com que o pessoal que trabalhava com óxido de sério migrasse para ele, porque ele corta mais, ele é mais lubrificado, ele é muito mais gostoso de trabalhar do que o óxido de sério. Aí veio o lançamento do Resolvidro Gold e a gente virou o mercado inteirinho de ponta cabeça. A gente tem um produto que demanda muito menos aquecimento, né, que tem um corte muito mais poderoso, que estica muito mais, tem um rendimento absurdo no vidro, que tira marcas de lixa com uma facilidade ridícula, entendeu? Então, a gente mudou o jogo. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que eu não pedi permissão para o Flávio, proprietário, nem para o Fúvio, proprietário da Resolvidro. Eu não pedi permissão para eles, eu não perguntei para eles se eu poderia falar sobre isso aqui com vocês. Mas, para prestigiar o evento, para prestigiar a jornada, eu quero aproveitar aqui para comunicar a galera que vai ter mais novidade, vai ter mais lançamentos. Então, quem vê isso aqui em 2026, eu falo, já lançou, mas quem está assistindo ao vivo agora vai saber que tem coisa boa vindo aí na área de lixamento. E eu vou falar para vocês,
é uma bomba tão grande para ser jogada no mercado que a gente teve que dividir em dois, né? Não dava para lançar o Gold com essa novidade do lixamento, não dava para lançar junto porque realmente ia bugar a cabeça do pessoal, ia travar um pouco a cabeça da galera. Então, vem coisa grande no final de 2025 na linha Resolvidro. Aguardem, porque final de novembro, começo de dezembro, o negócio vai ficar mais absurdo do que vocês imaginam, tá? Porque a ideia da Resolvido, gente, é justamente poder fazer com que aquele cara que fala, não, beleza, vou polir vidro, eu vou agregar aqui o polimento de vidro no meu trabalho, fazer com que esse cara tenha uma vida cada vez mais fácil. Porque alguns anos atrás, você pensar em fazer polimento de vidro era horrível, porque te tomava muitas horas de trabalho e não tinha um resultado tão bacana. Então você falava, ah, para que eu vou ficar aqui 4, 5 horas fazendo um para-brisa, que às vezes é mais do que eu levo para polir um carro inteiro, e vou ter um resultado ali dos seus 70%. Então, hoje, você poder entregar uma restauração total, você fazer um trabalho impecável, se cansando muito menos, com um custo baixo, e de repente fazendo isso em menos de 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas, para ser bem realista, porque eu não vou mentir aqui e falar de polimento de para-brisa em 1 hora, que isso é ridículo, tá? Vamos falar aqui de 1 hora e meia, 2 horas aí, um tempo bem realista de verdade mesmo. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Entregando um resultado ali com 95, 99, 100% de remoção, que é isso, entendeu? E, enfim, aguardem, porque na área de lixamento, a Resolvidro vem para fazer a mesma coisa que fez com o Gold. O Gold virou a cabeça da galera para baixo, o pessoal, tudo que o pessoal entendia sobre composto mudou. Tem gente até hoje que não comprou, não usou, não sabe do que se trata e fala que é o mesmo do anterior, ou fala que é óxido de sério e não sei o que, ou ainda tem a capacidade de falar que óxido de sério é melhor, sem ter comprado, sem ter usado, mas quem já comprou, quem já usou, quem está usando sabe a insanidade que é, e essa insanidade, essa loucura, essa reviravolta de mercado que a gente fez com o Resolvidro Gold vem novamente aí com processos de lixamento mais rápidos, mais eficientes, mais fáceis, mais dóceis para o controle de máquina do pessoal, enfim, coisa absurda que a gente está aprontando, tá? Vamos lá. Então, mas perguntou se tem data para curso em dezembro ou janeiro. Ó, dezembro tem data no dia 13 de dezembro. Me chama porque só tem 2 vagas disponíveis. São 8 vagas que a gente abre por mês, só tem 2 disponíveis, tá, Itamar? O Wilton, qual professor? Top palestra, obrigado, querido. Itamar, comprou o Gold, show demais, tirou as marcas de paleta do Vigia do Escort. Com o Taquinho? Olha, rapaz, ainda vamos ter que conversar sobre isso, porque o Taquinho não tira risco, não. Vamos lá. Pessoal do Espaço Automotivo, Estética 4698, resumo sempre na frente. Estamos mesmo, sempre na frente. Estamos mesmo sempre aí, vários passos à frente. E é complicado que eu falo essas coisas e passa um tom um pouco de arrogância, mas eu juro para vocês que não é, gente. Aqui realmente é muito estudo. E era esse o gancho que eu queria passar, né? Sobre o lançamento. Não é lançar produto por lançar, gente. A gente estuda demais, trabalha demais. A gente se mata aqui de trabalhar e de estudar muitas e muitas horas para poder desenvolver essas coisas. E esse desenvolvimento não é à toa, não é só para jogar mais um produto na prateleira, é para trazer de fato mais uma evolução para o mercado, entendeu? É para realmente fazer com que a coisa funcione. E todo esse estudo tem uma base técnica muito importante, que é o fato de que a Resolvidro nasceu no vidro. A Resolvidro pertence a uma outra empresa da indústria vidreira que se chama Arbax e que já tem quase 3 décadas de conhecimento de abrasivo aplicado ao vidro, entendeu? A Arbax trabalha há muitos anos com abrasivo aplicado ao vidro. E aí a Resolvidro nasceu dentro da Arbax. A Resolvidro pertence à Arbax. Então a gente traz essa expertise de conhecimento sobre abrasivo, né, aplicado ao vidro, e vem desde 2002 estudando muito, aplicando muito, fazendo muitos testes, desenvolvendo muito, comprando muito conhecimento para poder juntar isso tudo, desenvolver coisas novas e entregar para o profissional, para que o profissional consiga fazer um resultado melhor, em menos tempo, com menos esforço físico, para que a gente desmistifique completamente todos esses mitos e lendas que ainda existem, infelizmente, sobre o polimento de vidro. Hoje, gente, está fácil, tem método. Você procura um professor credenciado pela Resolvidro e olha aí o trabalho da Resolvidro. Você entra lá no Instagram, @Resolvidro, você vai nos destaques, tem um destaque lá escrito professores. Tem mais ou menos uns 30 professores do Brasil inteiro, gente, de norte a sul do país, porque não tem desculpa você falar, mas na minha região não tem, não. Se você é do Nordeste, tem professor no Nordeste, se você é do Norte, tem professor no Norte, se você é do Sul, tem professor no Sul.
Tem professor pelo Brasil inteiro ensinando método seguro, eficaz, simples, para você poder trabalhar com polimento de vidro. Entendeu? Então, todo esse desenvolvimento não é só para atacar produto na prateleira, atacar produto na prateleira, não. É para colocar na prateleira produtos que realmente funcionam. E é muito gostoso estar nessa posição que a gente está, com toda essa expertise, porque nós desenvolvemos, e aí quando a gente desenvolve, a gente puxa o mercado. Porque outras marcas veem a gente vendendo e falam, não, eu quero entrar, eu quero um share nesse mercado, eu quero uma parcela nesse mercado, eu quero uma fatia desse bolo. E aí vão e desenvolvem também. E aí o profissional começa a ter 2, 3, 4 marcas, de repente aquele profissional que nunca ouviu falar da Resolvidro, ele começa a ver as outras marcas, e através das outras marcas ele chega na Resolvidro, e o mercado vai se multiplicando, a gente tem cada vez mais gente fazendo, tendo cada vez mais gente fazendo, tem cada vez mais publicações sobre o assunto, vai ter cada vez mais clientes conscientes de que dá para fazer, e tendo cada vez mais clientes conscientes que dá para fazer, cada vez mais procura para todos os profissionais, o mercado cresce. Entendeu? Quando você pega lá no comecinho, pela pesquisa e desenvolvimento da Resolvidro, olha a bola de neve, ela vai girando, vai girando, vai girando, vai crescendo, e o que vai virando? Entendeu? Assim que se cria um mercado, é assim que, em sinergia com a Resolvidro, eu tenho colaborado, graças a Deus, para poder criar um mercado de polimento de vidro. E o polimento de vidro já existia, mas um mercado robusto não. E a gente vem criando um mercado robusto, consolidando esse mercado robusto nos últimos anos, fazendo isso. Vamos de novo olhar aqui no chat aqui, ó. Caramba, que legal. O Itamar conseguiu um negócio ali bizarro, que tirou marca de paleta ali. Que maravilha, que maravilha. Mas manda para mim no direct, porque vai mandar no direct aqui as marcas que ele tirou, manda assim. E o pessoal da jornada aqui, o Ale, ó. Tal de falta de conhecimento, a galera não busca evolução. Pois é, tem que buscar evolução o tempo todo, gente. Porque, ó, vamos lá. Vocês acham que eu sentei em cima da minha experiência de 10 anos no polimento de vidro e falei, beleza, eu sou o cara e eu não preciso aprender mais nada? Muito pelo contrário, gente. Eu estudo todo santo dia, eu testo todo santo dia. Eu não falei para vocês que vai ter lançamento na linha de lixamento? Pois é. Essa semana eu peguei as lixas que já desenvolvidas, testadas, fabricando aí nos últimos processos para poder ir para as linhas de distribuição nas próximas semanas. E eu estava retestando e buscando novos jeitos, novos métodos, novas formas de usar esse material para que eu possa incluir lá dentro da minha formação, no material de estudo online da minha formação, antes mesmo do material ser lançado, para eu incluir lá todas as formas possíveis de utilização na máxima performance desse material. Isso é estudo, gente. Estudo, estudo, estudo. Teste pra caramba, repetição, vidro de descarte aqui, fritando um atrás do outro, entendeu? Ou seja, eu estou buscando conhecimento, eu estou aprendendo. Se eu faz 10 anos que estou fazendo isso, sou desenvolvedor, embaixador, não sei o que e tal, estou buscando conhecimento, estou aprendendo. Imagina então quem não tem conhecimento nenhum sobre. Precisa estudar muito, precisa correr muito atrás, muito, muito mesmo atrás. E agora vamos lá, gente, vamos passar mais informação técnica, tá? Você que não é do polimento de vidro chegou aqui agora. Lixamento e polimento de vidro se aplicam para qualquer tipo de vidro, tá? Você pode fazer o vidro comum, o vidro normal, você pode fazer o vidro temperado, você pode fazer o vidro laminado. Vamos lá, o para-brisa do carro é um vidro laminado, é um vidro de segurança. Os vidros laterais na maioria dos veículos e vigia traseiro na maioria dos veículos, são vidros temperados. E em todos eles você vai usar os mesmos processos. O que vai importar ali, você vai analisar a profundidade do risco, ou corrosão, ou mancha, para você adotar o seu processo com o tempo, a agressividade, enfim, ideais para isso, tá? Então, mas serve para qualquer tipo de vidro. Aí, a galera do vidro arquitetônico, pô, Sérgio, vidro espelhado. Cara, estuda sobre vidro habitat, vidro reflecta. Tem como você fazer o teste no vidro reflecta, por exemplo, para saber qual que é a camada onde recebe o banho químico espelhado e qual que não é. A camada que não é banho químico, que é vidro, você pode, se tiver riscado, manchado por ruído, você pode trabalhar aplicando a técnica correta para resolver o dano que tiver ali, entendeu? Vidros acústicos, né? Hoje você tem vidro com tecnologia térmica, termoacústico, e você consegue trabalhar na superfície desses vidros tranquilamente. Você vai analisar ali se não tem a presença de nenhuma película, de nenhum banho químico, e você fazendo essas pequenas análises, pequenos estudos, fazendo, se for necessário, contato com o fornecedor do vidro, para você ver alguma diferença, você consegue trabalhar. Uma pergunta muito recorrente que eu tenho sobre vidros blindados, gente. O vidro blindado tem uma característica, uma particularidade, tá? Ele é um vidro multilaminado, tá? O vidro blindado é um vidro multilaminado. Porém, a última lâmina interna do vidro blindado não é vidro, tá? Ela é uma lâmina anti-estilhaçamento, que pode ser de policarbonato, gel ou outros materiais, dependendo da tecnologia de blindagem. Então, num vidro blindado, a parte de fora
é vidro, a parte de dentro não. Então, se um vidro lateral, um vidro de porta blindado, tiver aquele risco de pestana, aquele risco vertical, você consegue fazer. Se um para-brisa blindado tiver riscos de equador, você consegue sim fazer a recuperação tranquilamente, tá? O pessoal me pergunta muito com relação à possibilidade dos tipos de vidro, e a gama é muito aberta. E uma vez que você sabe polividro, você sabe polividro. Então, sabendo polividro, se o vidro é arquitetônico ou se o vidro é automotivo, você consegue trabalhar assim. Você vai observar os cuidados necessários no entorno. Então, quando você está no automotivo, você vai tomar cuidado ali com as borrachas, com as guarnições do veículo, com a pintura do veículo. Se você estiver trabalhando no arquitetônico, você vai tomar cuidado com esquadrias, com pedras, com pintura ao redor, para fazer o isolamento correto, beleza? Vamos lá, gente. O pessoal também tem uma preocupação muito grande. Vamos falar sobre parte técnica, que eu quero desmistificar muita coisa aqui. Sobre aquela questão do vidro aquecer e estourar. Eu já vi vídeo, por exemplo, do pessoal falando, eu vou usar rota orbital, porque se eu usar a máquina rotativa vai aquecer demais e o vidro vai estourar. Gente, o vidro ele tem uma tolerância ao aquecimento incrível, tá? Ele tem uma tolerância muito boa ao aquecimento, mas também é lógico que não aceita desaforo, tá? O vidro ele consegue tolerar um aquecimento muito maior do que o verniz consegue tolerar, por exemplo, sem danificar, mas naturalmente existe uma faixa de temperatura de trabalho considerada ideal, que a gente coloca aí com um teto de até 65 graus. Quer dizer que se eu passar de 65 graus é perigoso o vidro estourar? Não. Você chega a 70, 75, 80, 90, sem ter perigo, né, do vidro estourar na maioria dos casos, exceto um vidro muito fininho, muito delicado. Mas, até 65 graus, você, além de estar numa zona de segurança muito tranquila, se você trabalhar abaixo de 65, você está numa zona de segurança muito tranquila, para o vidro, para a integridade do vidro, você também está numa zona de segurança para os seus materiais. Então, você está conservando sua boina, você está conservando suas lixas, você está tendo um processo sem fazer um desgaste prematuro do seu material trabalhando abaixo dessa temperatura. Mas, gente, não quer dizer que você não possa subir, tá? Teve um caso clássico, acho que foi não lembro se foi no evento de 2023 ou de 2024, que a gente tem um registro em vídeo, que a gente bateu 147 graus num para-brisa, no cavalete, na frente de todo mundo, com umas 50 pessoas assistindo, a gente bateu 147 graus no para-brisa, sem danificar, sem esse vidro trincar, entendeu? Então, não é a temperatura de maneira específica e isolada que pode fazer um vidro quebrar. Você não precisa ficar tomando cuidado absurdo, porque não pode esquentar, porque se esquentar vai estourar. Só que é claro que é bom você ter um termômetro, aquele termômetrozinho digital, é bom você ter um termômetro para que você possa fazer um acompanhamento da temperatura. E é legal se você trabalhar numa temperatura abaixo de 65 graus para você, além de estar numa zona extremamente segura para o vidro, também está numa zona de segurança para os seus materiais, para não danificar seus materiais, beleza? Então, estou passando alguns detalhes técnicos aqui já também, que são coisas que o pessoal pergunta muito, tá? Vou responder sem ninguém perguntar no chat aqui também, sobre questão de distorção, tá? Porque ainda tem muita gente que acha que se fizer o polimento de vidro, vai gerar uma distorção. Gente, distorção em vidro, eu posso traçar um paralelo com vocês aqui, que é igual arrancar o verniz da pintura. Se você não tiver controle do que você está fazendo quando está polindo a pintura, exercer abrasividade demais, usar técnica incorreta, inclinação de máquina, essas coisas, aí você vai lá e queima uma quina, queima lá, arranca um pedaço de verniz, certo? Então, gente, aplicação no vidro é a mesma coisa. Você precisa do domínio técnico, aquilo que eu falei lá mais no começo da palestra, sobre você precisar ter um domínio técnico, se aplica da mesma forma. Se você tem um domínio técnico que você está fazendo no vidro, está seguindo padrões, está seguindo o processo, está fazendo a coisa do jeito controlado, você não vai causar uma distorção no vidro. A distorção está na mão do profissional. Não é o processo que causa a distorção, é o profissional errando no processo, cometendo erro de processo, que causa uma distorção. Assim como aqui na pintura. O profissional que está errando no processo, ele causa um dano no verniz, entendeu? Então, por isso que a gente fala tanto sobre conhecimento. Se você é profissional da pintura e você não quer danificar a pintura do carro dos clientes, você faz o quê? Conhecimento sobre produto, sobre técnica, sobre processo, para não danificar a pintura. Da mesma forma que no vidro, se você busca conhecimento sobre processo, sobre produto, tudo você faz o processo sem danificar. A tal da distorção, ela está na mão do profissional. Ela não está no processo, não está na lixa, não está na boina. Beleza? Espero que isso tenha ficado bem claro. Eu posso falar isso com propriedade, afinal de contas, eu estudo isso, eu vivo isso todo santo dia. E eu estou transmitindo esse vídeo aqui, essa palestra aqui, do meu escritório, na minha oficina, onde só se faz polimento de vidro e reparo de para-brisa. Só. A gente não mexe com farol, com estética, com nada. Então, todo santo dia,
o dia inteiro é lixamento e polimento de vidro e reparo de para-brisa acontecendo aqui dentro. Uma vez por mês, todos os meses do ano, 12 meses do ano, a gente tem uma formação de profissionais acontecendo aqui, nesse local onde eu estou transmitindo. Entendeu? Aqui a gente faz os testes e desenvolvimento dos materiais que a Resolvidro vai lançando. Então eu vou para o laboratório da Resolvidro, a gente inicia os testes lá. Quando os testes estão avançados, estão para ser finalizados, os materiais vêm para cá, onde eu posso passar mais impressões aí da utilização no dia a dia desses materiais. Vocês entenderam? Que aqui só se faz isso? Então aqui eu posso falar sobre isso. E eu gosto demais de receber outros profissionais aqui para trocar ideia, para aprender mais com outros profissionais, para que eu possa, em eventos maravilhosos como a Jornada DTU+, compartilhar esse conhecimento com você e falar com propriedade essas coisas, como eu falei aqui sobre distorção, sobre temperatura, essas coisas, entendeu? Então, o ápice do polimento, ele não tem tanta coisa, tanta mística assim. Tem técnica correta, demanda conhecimento técnico específico, mas, gente, dá para fazer, desde que você tenha a disciplina de saber o que está fazendo. Da mesma forma que para polir uma pintura, dá para fazer desde que você tenha a disciplina para saber o que está fazendo. Se você quer fazer uma micropintura, agora em agosto, eu fui junto com meu filho Guilherme, lá no Maurício Razor, fazer uma formação e credenciamento com ele em micropintura. Achamos incrível, maravilhoso. O negócio funciona demais, mas funciona quando você aprende a fazer. Enquanto você não domina, não tem conhecimento técnico, você ramela demais, você estraga as coisas, deixa as cicatrizes horrorosas, e aí você vai lá, aprende, domina a técnica, aprende lá o preenchimento, o nivelamento, bonitinho. Nossa, que lindo, funciona demais. E, gente, com vidro é a mesma coisa. Pode ter alguém que tá assistindo esse vídeo aqui e falando, pô, gente, não, polimento de vidro não. Já me falaram que não pode fazer em dia de chuva, já me falaram que não pode fazer em dia de frio, já me falaram que se fizer dá distorção, já me falaram que se eu tirar o risco, depois o risco volta, não sei o que, tal, tal, tal. Cara, te falaram, às vezes o borracheiro, o funileiro, o cara que não tem vivência no polimento de vidro te falou. Eu estou aqui com propriedade de conhecimento te falando que com disciplina e conhecimento dá para fazer. Sim, porque eu estou com propriedade num local onde só se vive disso, falando isso para vocês. Vamos lá, pessoal da jornada aqui, ó, agradecendo aqui pela qualidade da palestra, eu tenho que agradecer a organização do evento Jornada DTU+, pela oportunidade maravilhosa que vocês me deram. Gente, poder estar aqui é um sonho doido. Porque, rapidamente aqui, gente, quando eu comecei 10 anos atrás, não era só questão que isso aqui era tudo mato. Eu não sabia nada, eu era uma besta ignorante. E eu fiquei os meus primeiros anos só sofrendo, pastando no polimento de vidro. Era terrível fazer polimento de vidro. Difícil, demorado, com resultado mais ou menos. E eu também, né, não me desenvolvia tanto assim. Então, ter sido encontrado pela Resolvidro, ter tido acesso às informações que eu tive, fez com que nos últimos anos eu multiplicasse minha posição e me visse hoje num lugar que eu jamais imaginaria estar, que era passando conhecimento, desmistificando os processos, trazendo informação de qualidade para vocês. Está aqui, está nessa cadeira aqui, está com a minha oficina aqui, especializada, e está dividindo isso com vocês nessa posição, é algo que, se me falassem 5 anos atrás que hoje ia estar acontecendo, realmente eu ia dar muita risada. E, inclusive, gente, esse é o segundo ano que eu estou participando, e ano passado eu tive a honra, na primeira edição, se vocês consultarem a Jornada DTU+ 2024, vocês vão ver que eu dei uma palestra sobre o mercado, as possibilidades ali que você pode enxergar no polimento de vidro, e eu transmiti essa palestra no ano passado, direto da Alemanha, da cidade de Düsseldorf, onde eu estava junto com o Flávio, com o Fulvio, os proprietários da Resolvidro, a gente estava representando o Brasil, expondo na Glass Tech em Düsseldorf, que é, se eu não me engano, o segundo maior evento do mundo na área da indústria do vidro. A gente estava lá levando a nossa tecnologia de restauração de vidro. Então, olha só que loucura, né? A gente está entregando conhecimento para o mundo, levando conhecimento para o mundo, e com muita alegria, pelo segundo ano consecutivo, dividindo informações com vocês aqui também na Jornada DTU+. Em alguns minutos, nós vamos ter mais uma palestra. A próxima palestra vai ser do Túlio Souza. Então, quem está assistindo a gravação aqui, ó, depois você vai lá na playlist, lá vai ter a palestra do Túlio Souza, falando sobre conexões top premium. Nossa, essa eu vou assistir, acabar minha palestra aqui, eu vou ficar para assistir essa, porque vai ser um negócio maravilhoso. Conexões são importantíssimas. E falando em conexões, gente, tem uma pessoa muito especial que mora no meu coração, que é o Igor, que trabalhou comigo aqui no centro de treinamento. E o Igor, ele vai incorporar no meu treinamento, nas próximas turmas, uma aula específica falando sobre a parte de captação de serviços, técnicas, dificuldades e o que esperar na restauração de vidro arquitetônico.
O Igor, depois que ele saiu aqui, ele foi trabalhar, voar, né, fazer o voo solo, e ele foi trabalhar dedicado 100% ao vidro arquitetônico. Ele tem feito obras em lugares incríveis, com um grau de dificuldade absurdo, e ele vai trazer ainda mais valor para a formação aqui, né, para a nossa formação master em restauração de vidros. E ele vai passar toda a formação, vai ter uma horinha de aula com o Igor aqui, né, fazendo essa conexão do mundo aí do vidro arquitetônico. E eu vou reforçar aqui uma coisa que eu falei no ano passado: o mercado no vidro é imensamente maior do que qualquer um que está vendo esse vídeo aqui pode imaginar. O mercado é maravilhoso. Você que é profissional do automotivo, de repente tem portas abertas para fazer serviço com distribuidoras de vidro, com vidraçarias, em residências e comércios de alto padrão. É fantástico, é fantástico, é fantástico. Então, o mercado é maravilhoso. É um conhecimento que abre muitas portas e que cria muitas conexões para você, tá? Você fazer polimento de vidro vai te colocar em lugares que com certeza hoje que você não faz ainda, você não imagina, tá? E eu preciso passar isso antes que acabe meu tempo aqui, que já está acabando. Eu preciso passar isso com muita ênfase. Olha para um carro que estiver perto de você e você vai ver que mais ou menos ali, ó, 30, 40%, sei lá, da superfície de qualquer carro que você olhar hoje, às vezes mais, porque tem carro com teto panorâmico aí, pegando de ponta a ponta e tal, pelo menos 30%, 40% da superfície do carro é vidro. E esses vidros normalmente estão precisando de cuidados que muitas vezes o profissional de estética acha que sabe fazer e não sabe, não do jeito mais correto. Então, ainda tem muita coisa ruim acontecendo com os vidros aí, porque o pessoal às vezes usa produto inadequado, técnica inadequada, entendeu? E não sabe cuidar de algo que representa uma boa parte da superfície do carro. E, cara, se você é profissional de estética automotiva, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, eu falava que era um diferencial você saber polir vidro. Hoje eu posso falar tranquilamente que se você ainda não sabe, você está atrasado. Tem 30, 40% da superfície do carro que você ainda não sabe tratar de maneira profissional. E não adianta você falar para mim, mas eu consigo tirar umas manchas, se você tirar uma classificação, você precisa resolver qualquer problema, qualquer BO que está o seu cliente. Você consegue? Muita gente que vai ver esse vídeo aqui, se puxar ali no coraçãozinho com honestidade mesmo ali, sabe? Sem aquela primeira coisa de falar, não, eu sei. Vai falar com os caras, eu não sei. Então, presta atenção nisso. Você, profissional de estética, está nesse evento, está assistindo essa palestra, chegou até aqui, presta atenção que você tem um gap aí, cara. Se você ainda não sabe fazer uma restauração, lixar e polir, tirar uma corrosão, tirar um risco profundo, resolver um problema sério nos vidros do carro do seu cliente, tem pelo menos 30, 40% de uma superfície ali que é o seu ganha-pão, que é aquilo do qual você vive, que está precisando de mais atenção sua. E você só vai conseguir dar essa atenção se você buscar conhecimento técnico específico. E eu vou te dizer, você não vai achar esse conhecimento técnico específico, de alto nível, detalhado, para você trabalhar de maneira profissional, você não vai achar nos conteúdos gratuitos. Mesmo o meu canal, o canal Vidro Zero no YouTube, lá o conteúdo é limitado, é um conteúdo ali que vai até certo ponto. É um conteúdo para você entender, ter uma visão sobre. Se você quer conteúdo realmente avançado, você tem que fazer uma formação, tá? Tem a minha formação, que acontece aqui na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, e todo mês eu recebo alunos do Brasil inteiro, de norte a sul aqui, tá? E tem as formações dos professores credenciados pela Resolvidro, que eu tenho um orgulho imenso de ter ajudado com o Flávio Fulvio a formar, criar esse time, onde grandes profissionais de um calibre absurdo, se uniram, se dão bem, convivem, se ajudam e, principalmente, ensinam a outras pessoas do Brasil inteiro a se tornar também bons profissionais na área, tá? Então, tem oportunidade sim, tem conhecimento online, tem conhecimento presencial, de forma paga, para que você possa trabalhar com polimento de vidro de forma realmente profissional. Gente, isso é importante demais, 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 demais. E se você não está fazendo ainda, ou está fazendo de uma maneira amadora, está fazendo com os conteúdos que você viu ali, com os videozinhos na internet, faça essa formação para que você possa executar esse serviço de maneira profissional. Não só você vai ver que a qualidade do que você entrega vai mudar, mas você vai perceber que as oportunidades de trabalho nessa área também vão se multiplicar. Tem carros de clientes seus que estão passando aí na sua estética, no seu lava rápido, que com problemas nos vidros que hoje você não resolve, com isso você deixa o dinheiro na mesa, e vai ter cliente te procurando só por causa do vidro e que vai acabar fazendo outros serviços com você também, porque você foi profissional capacitado para resolver o problema que ele tinha no vidro e ele vai acabar confiando em você para resolver outros problemas também. Então, para de deixar dinheiro na mesa
né, profissional da estética automotiva? Para de deixar dinheiro na mesa e vamos trabalhar de maneira realmente profissional com o polimento de vidro. Beleza? A gente está quase finalizando. O pessoal da organização do evento, não sei como é que vai fazer o procedimento aqui, a gente está quase finalizando. A gente tinha aí uma horinha de palestra, né? E eu não quero ficar atrasando quem vem depois, não. A gente está quase finalizando. O pessoal, na hora que der um ok, a gente finaliza a palestra. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a cada pessoa que está assistindo o ao vivo. Quero agradecer a você que está assistindo a gravação, que está chegando aqui até o final dessa palestra. Principalmente agradecer a organização do evento, que sempre tratando a gente com um carinho imenso e lembrando, só de lembrar de me colocar aqui junto com a turma, fico muito honrado com isso. E também agradecer, como eu sempre agradeço, de coração ao Flávio, ao Fúvio e à Resolvidro, que mudaram a minha vida e que mudam a vida de milhares de profissionais pelo Brasil inteiro, trazendo com muito esforço, com muita dedicação, com muito gasto também, com muito investimento, trazendo tecnologia, processos e tudo para que a vida do profissional do vidro seja muito mais fácil, muito mais tranquila. Então, eu tenho sempre que agradecer, porque a Resolvidro não mudou só a minha vida, mas mudou a vida de muita gente, e eu fico muito feliz e honrado em fazer parte disso, em poder estar dentro do time da Resolvidro, ajudando a galera a construir esse mercado. Beleza? Gente, minhas redes sociais, meu Instagram, @Sérgio Boldrin, tá? A rede social da minha empresa, aqui do nosso centro de treinamento, @Sinergia. Tem também @Resolvidro, naturalmente, @Resolvidro, você tem que seguir a Resolvidro, tem que acompanhar as postagens da Resolvidro, tá? E também o canal Vidro Zero no YouTube, onde a gente traz sempre informação de qualidade e vem mais novidades, mais coisas interessantes lá no canal Vidro Zero também. E para finalizar, gente, nós estamos preparando em conjunto com a Resolvidro treinamento específico para os lojistas, tá? Então, o lojista que vê esse conteúdo, esse material aqui, vai ter treinamento específico online em vídeo para as equipes de vendas poderem entregar um processo de venda melhor e entregar o produto de forma mais profissional para os clientes nas lojas também. Belezinha? Acho que é isso. Ficamos por aqui. Certinho, pessoal da organização? Podemos finalizar? Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado por terem vindo comigo até aqui. E se Deus quiser, até 2026, na terceira edição, com muita novidade, com muita coisa boa e muita história para contar. Valeu!